Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar uma palavra do Espírito Santo, que é o propósito de Deus no casamento, do início ao fim de suas obras. O propósito de Deus no casamento, do início ao fim de suas obras. Amém? Eu peço desde já aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva. Amém? Ative o sininho para receber novas notificações do canal. Queridos, eu peço que vocês deixem a Bíblia aberta no livro de Gênesis. E vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esta palavra. Aleluias, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia, pelo teu amor, por tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, não permita, Pai, empobrecer a tua palavra santa, mas que ela venha ser rica, que ela venha ser eficaz, ó Pai. Aleluias, ó Pai, que venhamos crescer na estatura de Cristo. Aleluias, Pai, nos dá um coração de carne, tira o coração de pedra. Aleluias, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, transforma, Pai, as pessoas que estiverem ouvindo. Senhor, que todo intento, Pai, de Satanás, ó Pai, caia por terra agora, pelo sangue de Jesus Cristo, vestido naquele madeiro. Aleluia, aramassoura, candelai, aramacharamanai. Tu és bem-vindo, Senhor. Receba glória para si, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, mostra o teu propósito, Pai. Mostra o teu propósito para essa humanidade, para este povo que tem fome e sede do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Tudo o que acontece nos céus, vivemos as sombras. Como assim? Amados, tudo o que é ligado no céu, tudo o que oramos é ligado no céu. Amém? Tudo que oramos na terra é ligado nos céus. O propósito de Deus, que Deus tem para nossas vidas, foi gerado primeiro no céu. Amém? Quando Deus nos criou, foi um propósito de Deus, foi um propósito divino. Amém? Queridos, desde o início, desde o princípio, Gênesis significa princípio, início. Desde o início, Deus tinha propósito a respeito do casamento. Amém, queridos? O casamento é algo santo, imaculado. Existem pessoas que têm os dons do celibato, assim como foi Paulo. Mas hoje eu vou falar sobre aquilo que o Senhor deu para nós. Amados, eu falo porque Deus ele colocou esse sonho no meu coração, foi o Espírito Santo. Amém? E nós venhamos entender porque Cristo se sujeitou à vontade de Deus. E nós temos a mente de Cristo, regenerada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Não falarei de sabedoria de homens. Falarei da sabedoria de Deus, daquilo que o Espírito Santo me revelou neste dia e daquilo que Ele já tem me revelado depois das experiências que Ele tem me dado sobre aliança. Então, amados, venhamos entender que Deus é um Deus de aliança e Ele tem compromisso com a aliança dEle. Que vamos abrir a palavra dEle. Amém? No livro do salmista, que confirma, que testifica isso. 89:4. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Então Deus fala isso com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus ele fez aliança conosco. Vivemos a nova aliança a partir da morte de Cristo, que é a segunda aliança, depois da aliança abraâmica. Então vivemos o concerto que Cristo morreu por nós naquele madeiro. Vivemos a aliança da graça pelo sangue derramado. Amém, queridos? Então, a partir do sangue de Jesus, quando ele morreu por nós,
o véu foi rasgado, temos livre acesso ao Pai. Então o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele, quando ele te regenera, quando você aceita aliança, quando você é participante da glória de Deus. Então o Senhor, antes, amados, de ele te dar um casamento, isso ele tem me ensinado, ele primeiro vai fazer uma aliança contigo. Então, queridos, entenda, primeiro Deus vai fazer uma aliança com você. Ele vai mostrar a aliança dele, ele vai te atrair ao deserto, ele vai te mostrar o que está no seu coração, ele vai te forjar, vai te lapidar e ele vai tirar o coração o coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Amém? Eu creio espiritualmente que estamos nesse processo. Então, amados, o Senhor disse também através de Paulo a Timóteo: apresente-se a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Deus dá aquilo, amados, que ele te capacita para ser. Amém? Não tem como um médico, ele ser médico, ele cuidar dos pacientes, assim como uma enfermeira, um exemplo humano, sem antes estudar, sem antes ter experiência. Então, amados, Deus, ele sempre vai te fazer passar pelos processos. Amém? Deus sempre nos faz passar pelos processos, porque é a obra dele em nossas vidas. Então, vamos para a palavra de Deus, que é o propósito dele do início ao fim. Então, desde o início, Deus ele fala. Amém? Vamos lá. Marcos 10, 6. Vamos lá. 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 24, amém? 24, verso 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Aqui fala, querido, sobre Rebeca. Eu postei um vídeo sobre Rebeca. Então, amados, por que eu digo que é um propósito de Deus do início ao fim? Então, Deus, ele fala através dos teus filhos, amém? Pegando um pouco da história, Rebeca seria a mulher escolhida para casar com Isaac. Amém? E de fato foi. Então ela era muito formosa, virgem, a quem varão não conhecido. Como assim? Não havia tido relações sexuais. Amém? Então, amados, Cristo, ele vai buscar uma noiva assim, pura e santa. Falo espiritualmente. Porque, amados, não é somente a virgindade no casamento, mas Deus trabalha além disso. Ele trabalha a pureza. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Então Deus sempre nos remete do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, o plano salvífico. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E um dos planos da restauração de nosso relacionamento com o Pai foi o casamento. Que cada homem tenha a sua mulher, a sua esposa. Deus, ele ordena esse mandamento para homens que temem a Ele. Deus ordena que cada um tenha sua esposa e vice-versa. Primeiramente o homem entenda o seu sacerdócio, entenda que é um plano de Deus para aqueles que o temem, aqueles que nasceram do Espírito. Por quê? Porque o homem natural, queridos, tem um vídeo que eu postei no canal,
O homem natural, ele não busca a Deus, ele não ama a Deus e ele não se inclina para as coisas de Deus. É preciso que Deus, aleluias, dê um coração, de acordo com a misericórdia dele, de carne. Porque um coração, amados, sem a regeneração, não aceita as coisas de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então, voltando para Rebeca, ela era muito formosa à vista. Então, Cristo adorna a sua noiva, adorna a sua igreja. O propósito inicial de Deus, amados, não foi o divórcio. Por isso que Cristo, como eu li ali, a resposta que Jesus deu a quem? Aos fariseus. Marcos capítulo 10, vamos voltar lá. Marcos capítulo 10, verso 6. Amém? Vamos abrir. 10, 6. Desde o princípio da criação. Aqui fala a respeito do divórcio. Então, Cristo, amados, ele se refere ao Pai. Cristo sempre se sujeita ao Pai. Então, ele diz no verso 7, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então está escrito, uma só carne, por quê? Aqueles que se uniram no Senhor. Amém? Amados, eu já vi testemunhos que o homem, tem pastores que dizem que não, que o homem, Deus escolhe uma pessoa para mim. Amados, Deus nos deu a escolha. Ele propõe, eu proponho diante de ti, Deuteronômio 30, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida. Então, como assim escolha a vida? Escolha uma pessoa no Senhor. Voltando para o ensino, aleluias, de Gênesis 24. Abraão manda o seu servo Eliezer escolher uma mulher que não fosse cananeia. Ele não queria uma mulher, amados, que estava com os costumes da terra dele, porque a terra estava em pecado. Mulheres, o que se refere cananeu? Aquele que está no mundo, as mulheres que se amoldam esse sistema, que vestem a sensualidade desse sistema. Então, Abraão, que foi um servo escolhido por Deus, amém? Diz, vai na minha terra. Então, aleluias, é como Deus mandasse, Cristo para os judeus, mas eles não aceitaram. Então, amados, voltando para esse entendimento, Deus, ele aprova a união que, primeiramente, inicial, amém? Mesmo que tenha as leis, Deus, Jesus sempre se refere ao plano inicial de Deus, que escolha uma mulher, aleluias, o servo de Abraão escolha uma mulher que seja pura, que seja da mesma fé. Então, amados, Deus uniu quem? O homem e a mulher no Senhor, o homem e a mulher que teme o Senhor. Sei que tem casamentos, amados, em casamentos de pessoas que não conhecem a Deus profundamente, eu digo em espírito e em verdade, as profundezas do espírito. Tem pessoas que usam esse versículo, mas não entendem a profundidade desse versículo. E a profundidade é o quê? Que o homem no Senhor, a mulher no Senhor, se unam. Então, amados, a consumação é o relacionamento sexual. Mas Deus, ele diz, um homem para uma só mulher. Esse sempre foi o plano, não o divórcio. Amém? O divórcio não é o plano inicial da criação de Deus. Mesmo que depois do pecado ter surgido, até certo tempo, eu digo antes dos 10 mandamentos, aceitação de poligamia, o plano inicial de Deus é que Cristo se refere. Amém, queridos? O homem e a mulher, uma só carne. Então, amados, por que o homem não separe? Por que o divórcio não separe? Porque uniram um só espírito. Uniram, aleluias, espiritualmente. Não tem como, amados, você reverter o que é espiritual. Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E quem se une, aleluias, em uma só carne, que é aqui que vivemos na terra, é um só espírito, uma só carne. Além de ser
um só espírito, porque ele já uniu em só espírito com Deus primeiro, ele também se unirá a uma só carne. Então, amados, o propósito inicial de Deus sempre foi esse. E a palavra nos diz, amados, que o Senhor Jesus, ele buscará uma noiva assim. Jesus buscará uma igreja limpa e ele espera até agora. Então, amados, enfatizando para a história de Rebeca e Isaac. Isaac, ele estava no campo antes de Rebeca chegar. E o que Rebeca, amados, estava fazendo na sua terra? Ela estava cuidando dos camelos. Ela estava tirando água do poço. Amém? A Rebeca estava cuidando, servindo, porque Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas servir. Jesus se esvaziou da sua forma de Deus e viveu como homem, mas não, amados, no pecado, porque nele não se achou pecado. Então Rebeca estava servindo. A noiva tem que fazer isso. A noiva de Cristo, que somos nós, devemos servir ao Senhor. E esse é o propósito inicial. E Isaac estava no campo. O que Isaac estava fazendo no campo? Isaac estava orando. Amém? Isaac, amados, estava se consagrando. Amém? Ele estava ouvindo o seu pai. Amém? Igual Jesus. Ele está do lado direito do Pai e buscará a tua noiva em breve. Em Apocalipse 21. Vamos lá. Apocalipse 21, verso 2. Vamos olhar o que a palavra nos ensina, amém? Sobre Nova Jerusalém. 21, verso 2. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém? O Senhor, Deus, é o nosso marido. Ele fez uma aliança conosco. Então, a palavra de Deus, eu vi a santa cidade. Ele teve uma visão, aleluias, espiritual. Jerusalém é a igreja, queridos, adornada, adereçada com os frutos do Espírito Santo, com as obras para receber o galardão para o seu marido. Então, ela sempre se conserva pura, porque o leito seja sem mácula. Amém? E assim o Senhor tem esse propósito, e Cristo buscará essa igreja, um novo céu e uma nova terra, espera a noiva. Assim como o homem larga o seu pai e a sua mãe e assume o seu sacerdócio, então o sacerdócio passa a ser agora do marido, porque ele deixou a casa de seus pais, e agora a autoridade será o marido sobre a esposa, porque a mulher, aleluias, entrou em matrimônio com seu marido. Agora ambos pertencerão um ao outro e não mais aos pais quando a moça ou o rapaz sai de casa. Então se será feita uma nova família, assim como nós nos uniremos com Cristo na pátria celestial que nos espera. Amém, queridos? E eu vejo a glória de Deus. Para finalizar, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Verso 9. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Amém? Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Neste contexto do casamento. Porque, queridos, Deus sempre teve o plano inicial do casamento para o propósito dele na terra, a família. Amém? Em parte conhecemos o quê? Porque é o mistério de Deus revelado. Amém? Deus quer, amados, que as pessoas sejam só uma só. Deus tem o propósito de unir um homem para uma mulher e vice-versa.
Esse é o propósito, em parte conhecemos, mas, amados, viveremos completamente na glória. E é assim que Cristo, aleluias, quer encontrar sua esposa como Rebeca, pura, imaculada. Amém? Assim como Isaac a encontrou. Amados, Deus tem propósito. Os propósitos de Deus são fiéis e verdadeiros. E em todo o tempo, Deus ele não rompe a sua aliança conosco. Porque é espiritual, amados. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Aquilo que foi consumado em espírito. Porque, primeiro, amados, aqui na terra nascemos naturais, mas é depois o espiritual. Porque o espiritual é em primeiro lugar, porque Deus é espírito. E primeiro devemos amar, maior mandamento, a Deus, acima de todas as coisas. Amados, Deus é espírito. O espiritual, amados, o mundo espiritual, ele é mais real que o físico. Eu posso dizer que 10% é natural e 90% é espiritual. Porque, amados, o que passamos aqui na terra não é nada comparado ao que vamos passar na eternidade, que vai ser o nosso casamento com Cristo. Amados, tudo que vivemos na terra, entenda, é reflexo que Deus gerou, Arabaissou, lá no coração dele, nos céus. O que Deus tem para a humanidade, ele gerou primeiro no coração dele e colocou no coração do homem. Deus colocou o casamento, que é o propósito dele, no coração do homem. Isso Deus fez, amados. A família. Deus sempre, Jesus sempre, queridos, temos que ter a mente de Cristo. Jesus sempre aponta para o plano inicial de Deus. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, amados. Amados, que estas palavras, amados, entrem no teu coração, no teu espírito. Que Deus te dê um coração de carne e tire o coração de pedra neste momento. Aleluias. Venhamos viver os propósitos de Deus nessa terra, queridos. Venhamos escolher a vida. Amém? Deus, amados, muitas vezes Ele não vai colocar uma pessoa na sua frente, mas Ele vai falar, se ele for regenerado no Espírito, cumpre a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, amados, Ele não interfere, mas Ele nos dá a escolha. Escolha a vida. E Ele diz, escolha a vida. Escolha uma pessoa no Senhor que honre o Senhor, porque primeiro é o espiritual e depois o natural. Amém? Primeiro é o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amados, Deus não trabalha com a sua experiência de vida, Ele trabalha com a sua experiência no secreto. E o quanto Cristo está sendo gerado em você não tem a ver, amados, com o tempo cronológico do homem, tem a ver com o tempo de Deus e o quanto Ele te forja. Amém? Deus usa qualquer pessoa, qualquer coisa, queridos, eu não sou nada, mas Ele tem a intenção, amados, de levar você aos céus, para que o nome dele seja glorificado. Tem a ver com a sua experiência com Deus. Amém? É o tanto que você se entrega a Ele. Que Ele, amados, te regenere a cada dia. Que essas palavras não venham ser de mim, mas venham ser do Espírito de Deus, que venha gerar frutos de justiça no teu coração, na tua mente e a quem estiver ouvindo. Em nome de Jesus, a quem essa mensagem chegar, que Deus seja exaltado eternamente, em nome de Jesus. Fica na paz, se inscreva no canal.